Olá pessoal, na moral, aqui é o professor Gladstone, da Escola de Referência em Ensino Médio, professor Carlos José Dias da Silva, em São José da Coroa Grande, estado de Pernambuco. Antes que eu comece, eu vou pedir para que você acione esse sininho de notificações para os nossos próximos trabalhos, se inscreva no nosso canal e também compartilhe o nosso link pela via das suas redes sociais, que isso vai nos ajudar bastante. A temática da aula de hoje são as 5 competências para a redação do Enem. O objetivo é fazer com que o estudante conheça essas competências e também as habilidades que lhes são cobradas e as pontuações que ele receberá no momento da correção dos seus trabalhos dissertativos. Vamos aos nossos tópicos. Bom, antes que eu comece realmente a fazer uma análise bem descritiva de cada tópico, quero dizer para vocês que um bom desempenho na redação pode fazer a diferença no resultado final do exame do ensino médio Enem. Para obter uma nota alta, o candidato deve seguir alguns critérios avaliados pelos organizadores da prova. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ele realiza o exame, preparou uma cartilha com as principais dicas aos candidatos. Essa cartilha você receberá no momento da sua inscrição do Enem, mas eu resolvi apresentá-las para vocês por intermédio desta aula, para que vocês fiquem conhecedores do que lhes serão cobrados. A redação é cobrada no primeiro dia do Enem e, na oportunidade, também são realizadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, além de ciências humanas. Nesse momento, nós vamos destrinchar para vocês, abrir mesmo, fragmentar todo esse material para que vocês fiquem conhecedores, tornem-se competentes no momento das interpretações textuais quando se depararem com a cartilha, que é uma espécie de introdução à prova do Enem. Bom, são 5 competências exigidas do estudante no momento da sua produção textual e vocês já sabem que o texto exigido nas provas do Enem é um tipo de texto chamado dissertativo argumentativo. O primeiro domínio, a primeira competência exigida, e quando eu falar competência, são 5. Quando eu falo competência, entenda-se que é conhecimento. Então você precisa ter 5 conhecimentos ou 5 competências para a produção textual do material dissertativo argumentativo. A primeira competência diz respeito ao domínio da escrita formal da língua portuguesa. É avaliado se a redação do participante está adequada às regras de ortografia, está sublinhado aqui, ortografia, que é a forma correta, adequada, de escrita das palavras. As acentuações, uso do hífen, emprego de letras maiúsculas, sobretudo no início dos períodos, e o que tem de gente escrevendo letras minúsculas em inícios de períodos, pasmem, em nomes próprios. Muito cuidado, porque esse tópico aqui, letras maiúsculas em início de períodos e em nomes próprios, é muito importante. Minúsculas e separação silábica. Peço a vocês também que prestem atenção e estudem bastante este tópico de separação silábica, sobretudo no que diz respeito à fonética, e o segredo da separação silábica está na fonética. Nós vamos preparar aula somente sobre esse assunto. Ainda são analisadas a regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, pontuação, uso de reticência, de vírgula, de ponto final, exclamação, de interrogação. A reticência eu aconselho logo que vocês não façam uso dela. São 6 os níveis de desempenho. O que eu quero dizer com isso? Que a cada competência analisada, que são 5, a primeira é o domínio da escrita formal da língua, a cada uma dessas 5 competências estão atrelados 6 níveis de desempenho. E cada nível de desempenho é o que recebe a pontuação. Então essa pontuação diz respeito a cada um desses níveis de desempenho. O estudante receberá 200 pontos quando ele demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Vale ressaltar que escolha de registro
é o que ele escreve, é o que ele registra nos períodos e nos parágrafos, nos tópicos frasais. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade, ou seja, é uma coisa muito rara de acontecer num estudante que adquire 200 pontos e quando não caracterizar em residência. Então é muito raro você encontrar um desvio gramatical num estudante que demonstra um excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa no que diz respeito a esse primeiro tópico, nessa primeira competência analisada. Então, no desempenho que ele recebe 200 pontos, nesse nível de desempenho é muito difícil desviar da norma culta da língua. O segundo item de desempenho vale 160 pontos. Demonstra bom domínio da modalidade de língua portuguesa. Observe que já não é excelente, é um bom domínio. E de escolha de registro com poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita. Ou seja, ele se desvia muito pouco e aí ele é considerado um bom, demonstra ter um bom domínio dessa modalidade. 120 pontos, ele demonstra um domínio mediano e de escolha de registro com alguns desvios gramaticais e de convenções da escrita. Os desvios vão aparecer. O que é que nós podemos inferir desses 3 primeiros itens de desempenho, níveis de desempenhos apresentados? Que nós temos os desempenhos excelente, o bom e o mediano. Como é considerado os outros itens? Vamos ver? 80 pontos, ele demonstra um domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com muitos desvios gramaticais de escolha de registro e de convenções. Então, quando ele demonstra esse domínio insuficiente de modalidade, significa dizer que ele está muito além do desejado. Então, ele precisa se ferramentar mais, melhorar sua competência e, sobretudo, sua habilidade na produção de texto. Mais uma vez eu repito, competência está ligada a conhecimento e a habilidade é a prática da construção do texto. E aí você só vai escrever bem se você ler bastante, porque a leitura e a escrita elas estão atreladas, são como 2 faces de uma mesma moeda. 40 pontos demonstram um domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa, de forma sistemática, com essa precariedade dele, essa pobreza discursiva, um vocabulário pobre, e quem tem um vocabulário pobre é porque não lê, e quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê, de forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções. A pessoa está totalmente despreparada para a produção escrita de um texto dissertativo argumentativo, nas questões da competência, que é o conhecimento, e da habilidade, porque 0 ponto demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Esse estudante que recebe ponto nenhum por demonstrar esse desconhecimento precisa abrir a mente e a sua consciência, perceber que ele necessita muito estudar, se empenhar mais, como diz aqui a própria pontuação, né? Começar do 0 para conseguir galgar os degraus de conhecimento no que diz respeito à habilidade e competência da produção textual. Okay. Bom, a segunda competência exigida para a formulação do texto argumentativo dissertativo é que o estudante compreenda o tema ou compreender o tema e não fugir do que é proposto. O que é que acontece? Avalia as habilidades integradas de leitura e de escrita do candidato. E essa integralidade entre a leitura e a escrita é que dá consistência ao texto argumentativo dissertativo do estudante. O tema constitui o núcleo das ideias. Então, se você foge do tema, vai perder ponto nesse aspecto. O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais a redação deve ser organizada e é caracterizado por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. Ou seja, o tema é uma delimitação de um assunto mais abrangente. Por exemplo, se você assim, vamos escrever um texto dissertativo argumentativo e ofereço 3 textos motivacionais falando sobre violência. Mas aí, esses 3 textos têm o mesmo tema, mas focaliza violências em ambientes diferentes e tipos de violência diferentes. Vai complicar a vida do estudante, porque a temática é uma só, é violência, mas quando no texto motivacional se apresenta várias formas de violência, ao invés de oferecer uma temática sobre violência mais delimitada a um só ambiente, aí facilita para o aluno. E é o que acontece na demonstração dos textos motivacionais para os estudantes. Então ele diz aqui que tema, ele constitui o núcleo das ideias sobre as quais
quais a redação deve ser organizada e é caracterizada por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. Pega um assunto maior, coloca um tema, vamos falar o que sobre esse assunto? E aí é o fator de delimitação temática. Eis os níveis de desempenho. O estudante recebe 200 pontos quando desenvolve o tema por meio de argumentação consistente nas citações, né, que a gente chama de fundamentação teórica, dá mais consistência e mais força de interpretabilidade ao texto, a partir de um repertório sociocultural produtivo. O que é esse repertório sociocultural? É a partir de um repertório que ele obtém por intermédio da leitura de jornais, de revistas, de livros, de vários gêneros textuais, das conversas que ele tem com a família, com os amigos. Isso é um fator de repertório sociocultural. E apresenta excelente domínio do texto dissertativo. Isso ele aprendeu na escola, observou a parte de habilidades, né, do conhecimento, dos tipos de texto dissertativo argumentativo, e aí ele começou a praticar e desenvolveu sua habilidade e a competência, por isso recebeu 200 pontos. 160 pontos é quando o estudante desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. Essa proposição, ela surge na conclusão, porque todo texto motivacional, os 3 textos motivacionais, eles vão apresentar para vocês uma problemática relacionada a um só tema. Na sua dissertação argumentativa, você vai propor uma solução para o problema apresentado na conclusão, porque todos nós sabemos que um texto dissertativo argumentativo em sua estrutura nos traz introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Esse é o esqueleto, é a parte sobre o qual cairá o seu texto argumentativo dissertativo. 120 pontos desenvolve quando o estudante desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. Quando é que o estudante apresenta uma argumentação previsível, né? Como é que o corretor do texto entende como uma argumentação previsível? Quando ele não é surpreendido. Quem está produzindo um texto argumentativo dissertativo tem de ter na cabeça que ele deve surpreender o leitor. No caso, o corretor do texto. E ele só vai surpreender o leitor quando ele tiver uma boa argumentação, uma argumentação consistente, adquirida por intermédio das citações, utilizadas como elemento de fundamentação teórica. E aqui, nesse caso, ele apresenta um domínio mediano, embora apresente no seu texto argumentativo dissertativo uma proposição e uma argumentação junto com a conclusão. Vale ressaltar, como eu falei anteriormente, que a proposição ela está incluída na conclusão, porque a proposição é a solução para um problema apresentado no tema. O estudante que recebe 80 pontos, ele desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos do textos motivadores ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo. Ele pega lá aqueles textos motivadores, tira ali um pedaço do texto, um fragmento e insere na redação dele. Isso não é recomendado. Por esse motivo, a nota cai para 80 pontos. Ele apresenta domínio insuficiente. Significa dizer que ele, na escola, não prestou atenção, nas aulas do professor de redação, não procurou praticar a escrever o texto dissertativo argumentativo. Então, ele não tem habilidade porque ele não tem o domínio, a competência, ou seja, o conhecimento para a formulação de um texto argumentativo dissertativo e também não atendendo à estrutura da composição, a argumentação e conclusão. Ele não sabe por onde começar, não apresenta uma boa introdução, um desenvolvimento muito menos e, sobretudo, a conclusão. Um estudante que recebe 40 pontos apresenta o assunto tangenciando o tema, ou seja, fugindo do tema, demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo, ou seja, ele não sabe que é um texto dissertativo argumentativo, com muitos traços constantes de outros tipos textuais, entendem? Quando acontece isso, ele demonstra que ele não entende, que ele está perdido, né? Misturar um texto, um tipo textual, por exemplo, ele misturar um texto dissertativo argumentativo, né, com fragmentos do texto motivacional e depois com a coisa que ele já leu antes, em um poema, em uma crônica que ele insere no texto, o corretor vai descobrir na hora. E 0 ponto, né? Foge ao tema, não atende à estrutura do texto dissertativo argumentativo, ou seja, ele não sabe o que é introdução, não sabe o que é desenvolvimento, não sabe o que é uma conclusão. Nestes casos, a redação recebe nota 0 e é anulada. Bom,
Selecionar é o terceiro item, né? A terceira competência exigida é que o estudante possa selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Vamos ver se eu consigo destrinchar isso aqui. O candidato precisa elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida em relação à temática proposta da redação. Trata da coerência e da plausibilidade entre as ideias apresentadas no texto. A coerência está ligada à lógica, à racionalidade do texto, o que é garantido pelo planejamento prévio à escrita, pela elaboração de um projeto de texto. Aí muitos estudantes perguntam assim, mas não dá para planejar, não dá para fazer um projeto de texto no momento do Enem, porque a prova é muito corrida. Ora, você tem que praticar em casa antes, se ferramentar dessa estratégia, que é a elaboração de um projeto de texto, ganhar essa habilidade e, acima de tudo, a prática, porque o hábito faz um monge, né? Se você pratica, você não vai demandar muito tempo para fazer esse projeto no momento da redação, não. Porque você já desenvolveu a sua habilidade. Quando eu falo aqui selecionar e relacionar, são termos inseridos nos textos motivacionais que você seleciona os fragmentos textuais para a sua interpretação, relaciona um texto com o outro, organiza e faz a sua interpretação de informações. Aí você vai precisar saber o que são fatos e o que são opiniões. Fatos são situações que ocorreram, é um fato. Opinião é o que pensa você sobre os fatos ocorridos e apresentados nos textos motivacionais. E os argumentos são as ideias que você vai argumentar em defesa do seu ponto de vista. Então vamos aos níveis de conhecimento do terceiro item de competência exigida pelo Enem. 200 pontos. Quando o estudante apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto. 160 pontos é quando o estudante apresenta informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Observem que a autoria, ela se caracteriza especificamente por expressões próprias, apresentando a sua ideia em defesa de uma problemática que acontece na apresentação dos textos motivacionais. Então, você vai resolver, um problema apresentado na conclusão, ok? Mas que você precisa justificar antes no corpus texto, que nós chamamos de desenvolvimento. Alguns elementos textuais, como a coesão, os elementos, os operadores argumentativos que nós chamamos de coesão, que vão explicitar, vão transparecer para o corretor do texto que essa dissertação ela foi de sua autoria. 120 pontos. Apresente informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema, limitado aos argumentos dos textos motivadores e poucos organizados, em defesa de um ponto de vista. Ou seja, nesse caso aqui, o produtor do texto dissertativo argumentativo, ele se escora nos textos motivadores. E aí incorre no risco até de copiar fragmentos do texto e inserir na sua dissertação, repetir algumas situações contidas nos textos motivadores, você traz para a sua redação, e aí, em defesa desse argumento, desse ponto de vista, mas que não demonstra organização, embora você apresente algumas informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema, mas de forma limitada aos argumentos dos textos motivadores. Aí você vai receber só 120 pontos. A nota cai para 80 quando você apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizado ou contraditório. Contraditório não é coerente. E limitados aos argumentos dos textos motivadores, ou seja, ele se prende no texto motivador, aí faz uma mistura desorganizada e contraditória e não consegue expressar a sua ideia nem defendê-la. Por esse motivo, o ponto, a pontuação desse estudante cai drasticamente para 80 pontos. 40 pontos, apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionadas ao tema. Significa dizer aqui que ele
tangenciou o tema, fugiu do tema, são incoerentes ou incoerentes e sem defesa de um ponto de vista. Ele escreve um monte de coisa e não diz nada. 0 ponto, apresenta informações, fatos e opiniões não relacionadas ao tema, fugiu totalmente e sem defesa de um ponto de vista. Então, um estudante desse, que vamos dizer assim, dos 160 até 0 ponto, precisa adquirir uma melhor habilidade, né? Ou seja, praticar mais, adquirir maior competência, ou seja, estudar mais os elementos que envolvem a produção de um texto dissertativo argumentativo. A quarta competência exigida do Enem refere-se aos conhecimentos dos mecanismos, né, linguísticos necessários para a construção da argumentação. E quando eu falo mecanismos linguísticos, eu estou me referindo, pessoal, aos operadores argumentativos, conhecimento do que é um substantivo, do que é um adjetivo, do que é uma preposição, do que é uma conjunção aditiva, adversativa. Esses elementos, eles fazem com que o texto fique bem amarrado. Sendo bem amarrado, ele vai ter uma coerência mais consistente. São avaliados os itens relacionados à construção lógica, lógica é a coerência, e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação, entre a semântica, que garanta uma sequência coerente do texto e da interdependência entre as ideias. Então, eis aqui que a semântica e significado da palavra inserida no contexto está presente. A semântica tem a sintaxe, sobretudo a sintaxe, que forma a lógica relacional de uma palavra com a outra também dentro do texto, né? Inserida num contexto. As preposições, as conjunções, os advérbios e locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, ou seja, pela amarração do texto, porque estabelece uma inter-relação entre orações, frases e parágrafos. Cada parágrafo será composto por um ou mais períodos também articulados, e os elementos responsáveis pela amarração entre os parágrafos e entre os períodos são chamados de conjunções. Cada ideia nova precisa estabelecer uma relação com as anteriores. Então existem os argumentos, os operadores argumentativos chamados conjunções, que ligam um parágrafo ao outro e um período a outro, assim formando uma ideia, um conjunto de ideias coesa e amarrada, ok? Aqui tem os itens, os níveis de desempenho desse quarto tópico. 200 pontos. Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recurso coesivo. Recurso coesivo, eu acabei de falar sobre ele, ok? Articula bem as partes do texto. 160 pontos, articula as partes do texto, mas ele não falou aqui bem, ó. Em 160 pontos, a nota cai de 200 para 160, quando ele apenas articula a parte do texto com poucas inadequações. Quando ele fala poucas, subentende-se o quê? Que houve inadequações, e apresenta repertório diversificado em seus recursos coesivos. A nota cai para 120 pontos quando articula as partes do texto de forma mediana, ainda com inadequações, e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. Esses recursos coesivos são os operadores argumentativos. 80 pontos. Articula parte do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações, e apresenta repertório limitado e de recursos coesivos. Ele não tem um repertório, não conhece muito bem as questões da concatenação, da amarração textual. Por esse motivo, nas questões da ideia, ele não consegue defender. 40 pontos. Articula as partes do texto de forma muito precária, ou seja, sem conhecimento nenhum praticamente, e 0 ponto, ele não articula informações, ou seja, ele, infelizmente, aqui nesse ponto, no que diz respeito a essa competência, ele obteve nota 0, porque ele não sabe fazer articulações de ideias e utilizar-se dos operadores argumentativos. Quinta e última competência exigida diz respeito aos direitos humanos. Apresenta uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Então, todo ser humano precisa ser respeitado, independente de quem seja. Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa
significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. A elaboração de uma proposta de intervenção na prova de redação do Enem representa uma ocasião para que o candidato demonstre o preparo para o exercício da cidadania, para atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. Ele respeita o outro, vale ressaltar que para respeitar o outro é preciso respeitar a si mesmo. Então vamos aos 6 níveis de desempenho. O primeiro, ele recebe 200 pontos quando ele elabora muito bem a proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articula a discussão desenvolvida no texto. Ele não foge do tema, ele articula bem, ele se expressa bem, amarra, concatena bem o texto, tem uma boa coerência, tem uma boa coesão. A nota cai para 160 pontos quando ele elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada a discussão desenvolvida no texto. 120 pontos, elabora de forma mediana, olha aí, a proposta de intervenção relacionada ao tema e articula a discussão desenvolvida no texto. Mediana, ele tem aí algumas intervenções inadequadas que ele coloca no texto, né? Assim, quando nos referimos às questões de direitos humanos, nós precisamos entender que até o conhecimento empírico adquirido no transcorrer da sua vida se apresenta no texto. Aqui estamos trabalhando as ideias do estudante. 80 pontos é que ele elabora de forma insuficiente a proposta de intervenção relacionada ao tema, ok? Ou não articulada com a discussão desenvolvida no texto. Significa dizer que ele fugiu do tema. 40 pontos apresenta a proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. Então, o desconhecimento é total sobre as questões de direitos humanos. 0 ponto, não apresenta proposta de intervenção, ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou ao assunto. Então, total desconhecimento também. Tá ok? Esta foi a nossa aula de hoje. Aqui está a fonte de todo o texto, né, tirado do portal do MEC, e que vocês devem acessar também, para também fazer uma leitura e tal. Eu quero desejar a todos paz profunda, paz, saúde e prosperidade. Da escola, assim como da vida, a gente tira o que nela a gente aplica. Professor Gleidstone. Tá ok? Deus abençoe a todos.